É, hora do Mão. A filha da heroína acaba possuindo o poder de uma antiga bruxa, mas ela se vê sendo brutalmente assassinada pelo templo. Ela perde sua mãe e encontra seu pai pela primeira vez, mas descobre que ele estava prestes a se tornar um tirano. Agora, ela precisa fazer seu pai lhe ver como filha, enquanto descobre os segredos desse mundo para combater o templo. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje se chama É a Primeira Vez para Nós Dois, e espero que aproveitem. A Floresta do Norte é um lugar onde o poder da natureza se reúne, e durante a lua cheia é possível observar um fenômeno raro: pequenas luzes que se parecem com vagalumes despertam sob a luz da lua. Uma menina de cabelos escuros caminha pela floresta e percebe que foi longe demais. É dito que se uma dessas luzes for tocada por alguém com o sangue de uma bruxa, seu guardião aparece. A menina tem a impressão que todos os vagalumes estão se reunindo em um lugar, e ela vê um enorme vórtice de luz, como se o rosto de alguém fosse visível nele. Desse vórtice de luz, de repente um gato preto salta em direção à menina, que a reconhece como descendente de uma bruxa, dizendo que finalmente a encontrou. No começo a garotinha fica assustada, mas então ela se aproxima do gato e pergunta se ele é o guardião da bruxa antiga. A garota olha cuidadosamente para ele e pede que ele salve sua mãe. Um bando de corvos gira sobre a floresta, enquanto a menina grita de novo, pedindo para ele salvar sua mãe. Antes de acordar nesse mundo, a garota era uma órfã que acabou se tornando uma professora de jardim de infância, e ela tinha orgulho de seu trabalho. No último dia de sua vida choveu bastante, e ela estava sofrendo no chão antes de ver os sapatos de alguém se aproximando em sua direção. De repente, logo depois ela cai no mundo de uma história chamada Por Favor Esqueça de Mim, uma história que ela leu em sua outra vida. Essa é uma história conhecida por sua tragédia, e os personagens principais são Luiz Descartes e July de Tours. Tudo começa no Império das Fadas, onde vivem os personagens com poder divino. O poder de Labrique é um dom dado por Deus, e com sua ajuda, se curam pessoas e expulsam espíritos malignos, um raio de luz que guia os mortais comuns aos portões do paraíso. O Império rejeita todos os poderes exceto o poder divino, e o oposto do poder divino é o poder das bruxas, magia. Os poderes das bruxas vão desde previsão a ilusão, além de controle dos 4 elementos e até invocação de familiar. Os poderes são versáteis tanto em forma quanto em poder, mas no fim, elas não puderam resistir às caçadas do templo. As bruxas discutiram entre si, percebendo que nesse ritmo todas as bruxas poderiam desaparecer. Então, elas sentiram que precisavam de um plano para preservar seu poder. O poder da bruxa é transmitido através da linha materna, sendo passado de geração em geração. Então, para proteger sua linhagem a todo custo, elas precisavam que uma criança nascida com o poder de uma bruxa não despertasse seu dom cedo demais. Elas acharam um jeito de fazer isso imbuindo objetos com sua magia para os descendentes não despertarem cedo demais. Apenas uma descendente madura de uma bruxa pode sentir a atração por esses objetos e depois aprender sobre suas habilidades. E é exatamente o que acontece com July, que depois de tocar um livro na biblioteca, despertou seus poderes de repente. Mas ao contrário da lei que orienta como passar o poder das bruxas de geração em geração, nesse momento sua filha também desperta, se tornando uma bruxa mesmo estando em seu útero. July e sua filha de repente ganham uma força poderosa, mas o corpo dela começa a enfraquecer a cada dia. Mesmo assim, a prioridade é sua filha, e não ela mesma. Ela sabe que é preciso esconder que sua filha é uma bruxa, mas se continuar assim todos saberão quem ela é, mesmo antes de chegar à maioridade. Então ela fugiu junto com sua empregada Dahlia, apagando todos os vestígios com a ajuda da bruxaria. July foge, para que nem o templo nem o protagonista Luiz possa encontrá-la. Mas o fim dessa história tem uma morte trágica. Então uma garotinha chamada Maria nasce, e ela é a filha dos personagens principais da história. Ela era uma órfã antes, e nunca recebeu o amor de sua mãe na vida anterior. A mãe da menina toca seu rosto gentilmente, e pede desculpas por fazer sua filha passar por tudo isso. Mas Maria responde que gosta de viajar com sua mãe, enquanto pensa no quanto ela ama a personagem principal, que permitiu que ela experimentasse esse tipo de amor. Elas evitam desesperadamente todas as armadilhas colocadas pelo templo, e Maria tenta mudar a história principal com todas as suas forças. No fim ela consegue evitar sua morte trágica, que estava prevista para acontecer no seu 5º aniversário, e vemos ela celebrando seu 6º aniversário. Mas não importa o que aconteça, a saúde da mãe não melhora. Maria pede à sua mãe que não vá para a direita, mas sigam em direção ao norte, já que lá neva todos os dias. Sua mãe pensa que ela quer muito ver a neve, mas na verdade Maria quer encontrar o familiar de uma bruxa antiga que vive na Floresta do Norte, um guardião raro que a maioria das bruxas nunca viu. Ela quer salvar sua mãe com a ajuda desse espírito. Ela passa por muitos momentos difíceis para encontrar o guardião, e Maria volta para casa com a esperança de que tudo se resolverá, mas descobre que era tarde demais. No dia, disseram à menina que July partiu para um lugar melhor, e até o guardião tomou a forma de um corvo e consolou Maria, pedindo para que a descendente de bruxa não ficasse triste.
Todos ao seu redor tentam apoiar a garota, mas apesar de ser o funeral de sua mãe, ela não consegue se entregar completamente à sua tristeza. Maria chora, enquanto continua se preocupando se ela será descoberta pelo templo Agota, se perguntando se morrerá despedaçada em pequenos pedaços. Maria também fica preocupada com o que acontecerá com Dália, e está realmente assustada com o futuro. Então a porta se abre, e um homem entra na sala onde a falecida mãe de Maria está. Seus cabelos soltos estão jogados para trás, e ele é um homem de olhar frio e sombrio, com um toque de morte. Maria o reconhece imediatamente, e ele é o protagonista da história, seu pai. Ele se inclina sobre o corpo de July e sussurra seu nome. Então, a garota se aproxima do homem e o chama de papai. Agora, ela sabe que a coisa mais importante é sobreviver, mas ela ainda está impotente para se defender, então precisa da proteção de alguém. A garota está determinada, e quando aprender a usar o poder de uma bruxa ela se vingará do santuário, que forçou sua mãe e ela a viverem uma vida muito difícil. July frequentemente contava a Maria sobre seu pai. Antes de dormir, muitas vezes July conta à sua filha sobre seu pai, que tinha belos cabelos prateados, olhos violeta encantadores e era muito bonito. July contou à sua filha sobre seu pai, mas Dália lembrou que já era hora de ir para a cama. E July pediu que quando ela encontrasse seu pai no futuro, ela cuidasse bem dele. A garota não entendia por que isso era necessário, já que ela ainda é uma criança e ele é um adulto, mas July explica a Maria que embora seu pai seja muito forte e resistente, ele também é um pouco tolo, então sua filha inteligente deveria abraçá-lo com força e cuidar bem dele. Maria não entende bem e pergunta se seu pai pode ser forte mas tolo. Então July sorri e confirma à sua filha que sim, e estendendo o dedo mindinho, ela pede para ela prometer cuidar de seu pai. Mas a garotinha fica preocupada, e percebe que o dedo mindinho de sua mãe está muito fino. July começou a enfraquecer quando deu à luz a sua filha, mas ela sempre se esforçou e se exigiu ao máximo. Então, na morte de sua mãe sabendo da futura tragédia com seu pai, Maria se culpa. Depois da morte de July, o pai dela não dorme e não come, apenas olhando para o caixão. Maria entende que se isso continuar, ele poderia morrer, assim como sua mãe. Ele é um homem que poderia sacrificar sua vida pela mulher que amava, e mesmo que para os outros ele fosse completamente frio, sempre tratava sua mãe com calor e amor, e depois da perda dela, o mundo inteiro dele desabou. Maria se lembra do pedido para cuidar de seu pai, e se lembra de que agora não é hora de estar triste, pois ela precisa impedir a queda dele. Ela precisa transmitir o amor e desejo de sua mãe para ele. A garota caminha até seu pai e observa sua expressão, mas ele não está chorando nem franzindo a testa. A expressão de Maria parece estranha, enquanto ela diz ao seu pai que sua mãe não gostava quando as pessoas choravam. Mas a garotinha ainda acha seu pai assustador, se escondendo atrás da empregada enquanto olha preocupado para ele. Alguns dias depois, os servos de seu pai chegam para ajudar a organizar o funeral de sua mãe. Maria percebe que se isso continuar, eles irão ao santuário. Ela sabe que bênçãos serão pronunciadas durante a cerimônia, e nesse momento com certeza todos saberão que ela é uma bruxa. Então a garota se aproxima do pai e pede para ele não levar sua mãe ao santuário, e ela diz que não quer receber a bênção de Deus. Dália confirma as palavras da garota, e diz que July queria ser enterrada perto de flores selvagens, onde sua alma poderia descansar. Mas o pai da garota não reage nem um pouco a essas palavras. Maria diz a Dália que ela poderia voltar para seus pais, mas a empregada não entende por que a garota está dizendo isso, já que quer ficar e cuidar dela. Mas a garota responde que está tudo bem, então corre até seu pai e o pega pela manga, dizendo que agora ela tem um pai. Luiz diz que levará sua filha, e Dália fica muito chateada com tudo isso, já que poderia estar lá pela garota. A empregada se tornou parte da família, e Maria não quer deixá-la ir, mas também não pode levá-la para um lugar onde algo terrível poderia acontecer a qualquer momento. Dália dá à garota um punhado de doces, mas explica que ela só pode comer um doce por dia, lembrando que também era importante beber água depois de comer. A empregada pede à garota que ela se cuide onde quer que esteja e se mantenha saudável. Então Dália parte para sua terra natal, e Maria observa até a carruagem dela desaparecer de vista. O pai diz à garota que é sua primeira vez tendo um filho, então Maria responde que também é sua primeira vez tendo um pai. Embora Maria esteja assustada, ela não pode se esconder e evitar o mundo inteiro para sempre, e sabe que precisa mudar o futuro dele. Maria e seu pai se dirigem em direção à carruagem quando os servos aparecem. Maria acha a carruagem que ela vai andar muito bonita, e ao se aproximar dos degraus, ela percebe que é alta demais para ela. O pai olha para a garota com cuidado, enquanto ela pensa em como os pais costumam ajudar os filhos a subir. De repente Luiz levanta ela descuidadamente pela nuca para entrar na carruagem, e ela sente como se estivesse prestes a sufocar. O espírito que acompanha a descendente da bruxa nota o rosto dela vermelho, e Maria pensa em como queria ser levantada, não estrangulada. Ela grita para o pai que as crianças não deveriam ser levantadas assim, então ele pergunta a ela como se faz. A garota explica que tudo tem que ser feito com gentileza, então Luiz agarra os braços da garota e a levanta, mas ele agarra ela firme, e Maria sente como se seus braços estivessem prestes a ser arrancados.
Ela se lembra imediatamente das palavras de sua mãe de que seu pai era muito forte e resistente, mas um pouco tolo, e agora Maria entende que sua mãe tinha acertado em cheio nisso. Ela viaja na carruagem com seu pai, segurando uma mala em seus braços, então pede ao espírito mágico disfarçado de corvo para seguir a carruagem e não se perder. O corvo pede para a garota para não se preocupar, enquanto Luiz olha para sua filha e pergunta se ela está se sentindo apertada na carruagem, sugerindo que talvez devesse tirar a mala de cima dela. Mas Maria não acha que a carruagem está apertada, e nota que poderia caber 2 ursos enormes ali dentro, sendo mais espaçosa que seu próprio quarto. Além disso, na mala tem o vestido que sua mãe tinha feito para ela, e ela o valoriza muito. De repente, seu pai olha para Maria e diz o quanto ela se parece com July, e ela nota que Dália também dizia isso de vez em quando. Maria se sente um pouco desconfortável, e pergunta se eles fariam uma parada ao longo do caminho. A garota não quer viajar até o destino sem descansar, e parece que sua bunda tinha virado pedra depois de sentar por tanto tempo. Maria olha atentamente para seu pai, se perguntando se ele não está desconfortável ou cansado. Ela começa a se ressentir de seu pai por ele ser tão desligado, então a carruagem para e um dos servos bate na porta, perguntando a Luiz se eles poderiam fazer uma pausa. O homem pergunta se a carruagem quebrou, mas ouve de volta que a carruagem está bem, só que ele imaginou que era difícil para a garota viajar sem descanso. Maria implora consigo mesma que seu pai concorde e pare, antes dele aceitar a pausa. O cocheiro encontra cadeiras para eles descansarem, e os dois agradecem ao servo pela sua ajuda. Maria geralmente não gosta de homens com bigode, mas esse homem virou rapidamente uma exceção. Ela observa os cavaleiros que acompanham seu pai, e parece que eles também estão com dificuldades por causa dele. Maria fica entediada e decide desenhar algo, então isso faz Luiz perguntar a sua filha o que ela está desenhando. Maria responde que é a lua e uma estrela, e como eles subiam no céu. A garota diz que sua mãe tinha mostrado esse desenho a ela, e como não tinha papel ela tinha que desenhar na terra, admitindo ter o interesse em desenhar e de ler. O dia começa a escurecer, então Luiz diz que é hora de irem. Ele abre os braços, então Maria pensa animada que ele quer abraçá-la, mas ela se engana, e seu pai simplesmente a pega debaixo do braço e a carrega para a carruagem, enquanto ela não entende como um adulto pode segurar uma criança desse jeito. Ela se lembra de sua mãe falando sobre seu pai ser legal, mas começa a se perguntar por que ela era tão ruim em escolher homens. Luiz é a melhor espada do Império, sendo cobiçado tanto pelo templo quanto pelo imperador, mas ele definitivamente não sabe lidar com crianças. Maria percebe que seu pai também tem problemas em outras áreas, particularmente em seu relacionamento com seus subordinados. A garota decide que antes de salvar a vida de seu pai e a dela, ela precisa tornar ele uma pessoa normal. Finalmente os dois chegam à propriedade de Descarte, e Maria fica contente ao ver como é muito espaçosa. Enquanto o pai explica que esse é o lugar onde ela vai viver agora, o lugar onde ela deveria viver desde o começo, mas essa escolha de palavras parece estranha para a garota. Ela percebe que a mansão é muito mais impressionante que ela tinha imaginado, pois é muito grande e limpa. Mas Maria não vê mais que 10 servos, que parecem ter olhos sempre inchados e olham com uma expressão estranha no rosto. O mordomo chamado Dante Descarte entra, e diz que já prepararam o quarto da senhorita ao lado do quarto do mestre. Maria olha cuidadosamente para o mordomo, avisando que ela só tinha conhecido seu pai recentemente. Mas Dante diz à garota que ela e seu pai se parecem muito, então ele se apresenta à garota e explica que ele vai ajudar a tornar sua estadia confortável. O mordomo pede a Maria que o trate de maneira informal e o chame apenas de Dante. Luiz também explica à sua filha que não é preciso ela ser amiga dele, e decide levar a garota ao quarto ele mesmo. Eles chegam a uma porta, então seu pai avisa que esse é o quarto em que ela ficará, e a menina gosta das flores penduradas. Dante diz à garota que o quarto ao lado pertence a seu pai, e abre a porta de seu novo quarto. Maria percebe imediatamente que tem muito mais espaço que ela pensava, enquanto Luiz coloca a mala ao lado dela, que continua parada admirando o lugar e ele simplesmente se afasta. Ela decide que para começar precisa desfazer as malas. Sua mala está cheia de lembranças de sua mãe, e com 3 vestidos que Julie tinha feito especialmente para Maria. Ela também tinha alguns lenços antigos, uma capa de algodão e um casaco, que ela tinha feito com suas roupas de pele, e ela sorri feliz que todas essas coisas ainda cheiram a sua mãe. Luiz conversa com Dante, que tenta dizer ao senhor que isso não é a maneira correta de proceder, já que ele tem servido ele há muito tempo e sabe exatamente o que Luiz está pensando. Ele diz que se o imperador não ignorar isso, o santuário vai intervir, e tudo dará errado. Enquanto isso, Maria observa o que está acontecendo pelo buraco da fechadura. Ela lembra que na história original seu pai procurava sua mãe por todo o continente, e se alguns tentavam mentir pela recompensa ou escondiam algo por medo, ele os matava imediatamente. Agora Dante pede ao senhor que volte a si, e diz que é impossível reviver um morto por qualquer meio, e tenta lembrar que ele é um pilar de apoio para Maria agora. A garota escuta a conversa pensando que se realmente pudesse reviver sua mãe, ela já teria tentado fazer isso há muito tempo.
Enquanto isso o mordomo continua, dizendo ao cavalheiro que assim que ele se controlar, a pequena Maria também se sentirá segura, lembrando que ela tem apenas 6 anos e provavelmente ainda não percebeu o peso da morte de sua mãe. Mas Luís fica sério e ordena a Dante que feche a boca. Maria nota que a voz de seu pai fica fria como gelo, e embora ao lado dela ele pareça tão equilibrado que ela pensa que ele não tem emoções, ela percebe que seu pai está apenas se contendo perto dela. Então Maria decide que precisa ir mais fundo para entender melhor as coisas. Ela percebe que o cheiro de sua mãe está começando a desaparecer, e ela precisa pendurar suas roupas para que não fiquem amassadas, mas todos os móveis de lá são grandes demais, e não tem nada adequado à sua altura. Maria olha ao redor, e percebe que não tem nenhuma cadeira para ela subir. O espírito está perto da janela, e ele avisa a descendente da bruxa que ele está ali, então Maria corre até a janela, esperando que não tenha sido difícil para o guardião ter voado até lá. O corvo responde orgulhoso que não foi difícil para ele, e a garota pede ajuda, pois ela precisa de um degrau de madeira para poder subir mais alto. O corvo responde que até poderia dizer onde tem um degrau de madeira, e ela pede para buscá-lo, mas ele completa que é um guardião, não um servo. A garota o acha tão ruim quanto seu pai, explicando que ela é pequena, então seria difícil para ela. Mas o corvo responde à garota que nesse caso ela deveria comer mais pão. Então, Maria desiste de tentar convencer ele, e pede a ele para dizer onde ela poderia encontrar o degrau. Ela reclama por ter que carregá-lo sozinho apesar de ter pedido ajuda a um guardião, mas o corvo responde que guardião não significa servo. Depois vemos a garota carregando os degraus, e ela explica às empregadas que elas não precisam lhe ajudar. Em resposta, ela ouve que é o trabalho deles, enquanto as outras prometem ajudar em tudo. Maria se lembra de que quando chegou à propriedade pela primeira vez ela viu poucas pessoas, então não entende de onde vieram as outras. Na verdade, as empregadas explicam que estavam se escondendo e esperando o momento certo para conversar com a garota, achando ela muito fofa. Eles ficaram encantados com algo tão fofo, algo que tinha desaparecido da mansão por tanto tempo. As empregadas perguntam a Maria por que ela precisa de todas aquelas tábuas de madeira, então a garota explica que todos os móveis no quarto são muito altos, e é por isso que ela precisa das tábuas. Quando as empregadas ouvem o motivo, elas arrumam almofadas para a garota, pedindo para ela usar as almofadas. As empregadas ficam surpresas que a garota não pediu por uma coisa tão pequena, e imaginam que a vida dela tenha sido muito difícil. Elas dizem para ela se certificar de chamá-las se precisar de qualquer coisa, prometendo ajudar na velocidade da luz. Então Dante entra no quarto e convida Maria para jantar. Luís bebe vinho enquanto diz à sua filha para comer. A garota olha para a mesa transbordando de comida e se sente desconfortável, já que antes ela só comia um pequeno prato por refeição. Maria nota que seu pai está bebendo algo parecido com álcool, achando impossível começar a refeição com algo assim. Então ela diz isso ao seu pai sem pensar, mas percebe que ele pode acabar com ela ali mesmo. Mas Luís pergunta a Maria com o que ela acha que ele deveria começar, enquanto ela se irrita por ele ser um adulto e estar perguntando a uma criança sobre isso. Então, ela decide que precisa contar tudo desde o início. Maria explica que se deveria começar desejando uma boa refeição e agradecendo àqueles que prepararam a comida. O cozinheiro e os servos ficam constrangidos ao ouvir isso, então Maria percebe que eles parecem ter muito medo dele. Luís quer começar a refeição, mas os genes de sua mãe despertam nela, então Maria diz ao pai que ele ainda deveria adicionar a palavra obrigado. O homem atende à exigência de sua filha, e fica claro que ele não deveria ter insistido em perguntar. Luís pergunta à sua filha se July tinha ensinado a ela como usar uma faca, mas Maria explica que ela aprendeu sozinha porque sua mãe estava doente, e assim ela não precisava se esforçar desnecessariamente. Maria diz que Dália ajudava com a cozinha, mas nos dias em que ela ia buscar lenha ela tinha que comer sozinha. Um servo suspira de tristeza, e Luís alcança seu copo de vinho de novo. Maria aponta que o bife está esfriando, então seu pai come tudo em silêncio, e Maria percebe que ele continua comendo apenas isso e nenhum vegetal. Maria diz ao pai que sua mãe tinha lhe ensinado que a dieta deveria ser variada, e para cada pedaço de carne ela deveria comer 3 colheres de vegetais. Maria pensa no quanto é difícil alimentar um adulto, e a garota nota que seu pai não come brócolis. Ao terminar a refeição, Luís imagina que é necessário dizer que estava delicioso, e ela confirma as palavras dele, então seu pai fica contente por ter acertado algo. Os servos dizem a Luís que ele tinha respondido corretamente na primeira vez também, e tinha comido mais de 5 colheradas do prato. Eles dizem a Maria que ela é linda, mas o mestre da mansão manda que eles calem a boca. Maria olha para o comportamento de seu pai, e admite que ela gostaria de corrigir ainda a maneira como ele falava, mas pensou que seria problemático se mais um comentário fosse feito por enquanto. E assim o jantar continuou, mas o pai não tocou em nenhum dedo de álcool. Antes de ir para a cama, Dante fica ao lado da cama de Maria e diz que as empregadas ajudarão com a lavagem, então se precisar de algo a mais, ela pode falar para ele. O mordomo também explica que se a garota precisar de algo durante a noite, ela pode tocar a campainha e ele virá correndo. Dante diz a Maria que se ele estiver desconfortável, ela pode pedir às empregadas.
Maria responde que está confortável, e garante que vai chamar se precisar de algo. O mordomo se ajoelha e diz à garota que ela está fazendo um bom trabalho. Dante diz à garota que ele entende que o lugar ainda é estranho, mas mesmo assim ela merece elogios. Ele revela que o mestre começou a procurar por ela e por July há muito tempo, e o único motivo dele não ir ver sua filha agora é por causa da culpa, já que Luiz pensa que ele não merece perdão. Dante diz que o mestre não é uma pessoa tão má como pode parecer à primeira vista, então pede à garota para ser paciente e esperar um pouco. Na história original, Dante se sacrificou para salvar seu pai, então ela sabe que ele é leal a Luiz. Maria queria muito pedir ao mordomo para proteger seu pai, caso todos descobrissem que ela era uma bruxa e acabasse destinada a morrer nas mãos do santuário. Mas Maria não consegue dizer tudo isso, e apenas concorda com o que Dante diz. Ele agradece à garota, e então lhe deseja uma boa noite. Depois de Dante sair, as empregadas entram para ajudar Maria a se preparar para dormir. A garota diz que se despedirá sozinha, dizendo que esse vestido foi feito por sua mãe. No início Maria estava envergonhada, mas depois de ouvir suas vozes carinhosas ela se acalma, e as empregadas ajudam gentilmente a garota a lavar o rosto. Ela adormece, sonhando com a época em que lavava o rosto com Dália, e parecia que estava em um banho público coreano. Depois do banho, sua mãe lhe dava um beijo de boa noite. Enquanto ela adormecia, Maria ouve um som estranho vindo do quarto ao lado e vai verificar. Entrando no quarto, ela vê que seu pai está dormindo no sofá, e muitas garrafas de álcool estão espalhadas ao seu redor. É a primeira vez que Maria vê o quarto de seu pai cheio de bebidas. A garota se pergunta se ele sempre ficava tão bêbado enquanto a procurava por ela e sua mãe, matando as pessoas pelo caminho. Ela lembra que no dia em que eles se encontraram pela primeira vez, seu pai tinha cheiro de sangue. Maria cheira a garrafa e não sente nada, então ela se pergunta se tem alguma bebida sem cheiro. Parece que seu pai está ainda mais quebrado do que ela tinha percebido. Maria volta ao seu quarto e pensa que o santuário ainda não sabe de sua existência, então ela está segura por enquanto. Mas num futuro não muito distante, ela terá que enfrentá-los. Maria pensa que precisa se apressar e fazer de seu pai uma pessoa normal. Maria ouve uma batida na janela e, virando a cabeça, vê um guardião disfarçado de gato pedindo para entrar. A garota lembra ao gato que ele tinha se recusado a ajudá-la e agora ele decide vir por conta própria. Maria diz que ele chegou na hora certa, pois ela queria conversar com ele. Maria se vira para o gato e o chama de o guardião da bruxa antiga, mas ele responde que poderia ser chamado por um nome menos longo, e acha que poderiam pensar em um nome novo, que apenas eles dois conhecessem. O guardião revela que ele também fez isso com a bruxa anterior, e o gato explica que não é a primeira vez que ele vem a esse mundo, mas é a primeira vez que é chamado por uma descendente tão pequena da bruxa. Maria percebe que, ao que tudo indica, ele protege todos que lhe chamam. O guardião explica que isso tem um pouco de verdade, mas não exatamente. Quando um guardião desaparece, todas as suas memórias são passadas para a próxima geração, já que todos foram originalmente criados pelas forças da natureza. O guardião assumiu que Maria já sabia tudo isso, mas na verdade ela só sabia daquilo que estava escrito no livro. Maria pergunta quanto tempo tinha passado desde que o guardião encontrou a última bruxa, então o gato responde que passaram cerca de 300 anos, o que é incomum, já que normalmente ele encontraria outra bruxa durante esse período, mas também explica que já houve vezes em que foi chamado 500 anos depois. E Maria lembra que o livro falava sobre as bruxas que morreram sem nem saber da existência do guardião. Então o gato pergunta à garota como ela vai chamá-lo, pedindo para ela inventar um nome legal. Maria bate palmas e sugere chamá-lo de Noite ou Amanhecer, mas ele não gosta de nenhum desses nomes. Maria sugere nomear o gato de Estrela, a estrela que aparece à noite, ou então Lua, mas o guardião não gosta desses também. Maria acha que ele está sendo muito caprichoso, e de repente a garota pergunta se ele gosta do nome Kun, já que sou poderoso e é um pouco angelical. Então o guardião responde que essa opção não é ruim, e Maria anuncia que a partir de agora ela o chamará de Kun. Maria propõe voltar ao que queria conversar, e conta para ele que foi encontrá-lo para salvar sua mãe, e também queria pedir proteção para si mesma. Ela e o guardião conversam por mais tempo sobre a relação entre o templo e as bruxas, motivo que fez ela e sua mãe fugirem. Mas o guardião grita surpreso, dizendo que era impossível que essas criaturas insignificantes e patéticas que só podiam consertar pequenas coisas se transformassem em monstros tão grandes. Maria explica que é por esse motivo que ela não pode ser vista por eles até que desperte seus poderes. Ele especula sobre pedir ajuda com o despertar, e isso é exatamente o que a garota está falando, sabendo que o papel dos guardiões é proteger as bruxas e torná-las mais fortes. Maria diz que uma vez que obtenha seus poderes, ela se livrará da caça às bruxas e se vingará do santuário. Além disso, também seria melhor para o guardião se as bruxas pudessem renascer de novo. Maria fecha os olhos, esperando que possa convencê-lo, e o guardião concorda, dizendo que uma garotinha como ela foi capaz de invocá-lo, o que significa que o destino é esse. Então, ele promete a Maria que ajudará ela a despertar seus poderes.
Maria se joga feliz na cama, enquanto o gato caminha em círculos ao redor da garota, dizendo que se quiser poder pode pedir ao pai dela, já que tem muito poder em seu olhar, explicando a Maria que ela ainda é jovem demais para fazer algo significativo sozinha. Maria fica desanimada, e lembra como ela também sentia o problema de sua idade quando estava com sua mãe, mas mesmo assim, ela entende que precisa fazer isso. Percebendo que a garota está falando sério, o guardião fala para ela de que agora ela quer dormir e seus olhos estão pesados, e é uma hora em que as crianças deveriam estar dormindo. O gato explica que essa é a primeira vez que ele encontra a pequena bruxa, mas mesmo assim ele conhece essa situação. Maria menciona que muita coisa aconteceu, e ela está exausta da viagem, e ele diz para ela dormir, prometendo continuar a conversa amanhã. Maria queria sonhar com sua mãe, e ela sonha com o dia em que chegaram ao norte, um verão quente, muito pacífico e alegre. Quando Maria abre os olhos pela manhã, a empregada imediatamente entra no seu quarto. A primeira criada deseja bom dia, se apresentando como Fina. As outras duas empregadas são as gêmeas Lúcia e Luna. Sempre que Maria quer fazer algo por conta própria, essas três se oferecem para fazer no seu lugar. Elas sempre ficam chateadas quando veem a garota se vestindo ou lavando sozinha, pedindo para ajudar, até que eventualmente Maria se vê incapaz de recusá-las. A garota pergunta a Fina onde está seu pai, pois pelo que ela viu ontem, ele teria um dia difícil. A empregada avisa que o senhor tem negócios para tratar, então ele saiu cedo pela manhã e só voltará à noite junto com Dante. Fina promete contar que a garotinha estava procurando pelo pai, mas a garota recusa, acreditando que seu pai ainda não gosta dela. Ela tenta entender como seu pai pode trabalhar depois de tantas garrafas, e imagina que talvez não seja álcool, ou que talvez ele tenha algum tipo de habilidade. As empregadas pedem para ela não se preocupar demais, e prometem contar ao mordomo Dante que ela está preocupada. Maria diz a Fina que quer sair para o jardim, pois está entediada esperando pelo pai. Mas de repente a porta se abre, e Luiz entra. A garota percebe que ainda falta um tempo para a noite, então seu pai voltou mais cedo. Ao se aproximar dele, Maria sente um cheiro insuportável de sangue, mas não sabe se é apropriado falar sobre isso. No fim ela decide falar, e diz ao pai que o odor de sangue vem dele. Depois de dizer isso seu pai passa por ela e sai, e ela percebe que foi muito direta. Dante tenta explicar que o senhor tem muitas coisas para fazer, e é por isso que ele está assim. Maria também nota que ela não sentiu o cheiro de álcool vindo de seu pai hoje. Maria se senta sob uma árvore e chama o guardião, que muda de corvo para gato antes de descer ao chão. Maria pergunta o que ele estava fazendo enquanto ela dormia, já que ele não estava lá pela manhã. Kun responde que fez uma volta pelo Império, explicando que o território era enorme, apesar de não haver muitas florestas. A garota parece surpresa que ele tenha circulado todo o Império em uma noite. Então ele se aproxima da garota colocando a pata em seu rosto, e pergunta o que está errado, notando que ela parece triste. Maria conta a ele que pelo visto fez algo errado com seu pai, já que tinha dito que ele cheirava sangue, mas lembra como o cheiro era realmente forte. Ela explica que o cheiro de ervas medicinais também é forte, e seu nariz dói com o aroma. Maria fica nervosa, e pensa que seu pai poderia estar doente de algo que ela não saiba, e imagina que o enredo poderia ter mudado porque ela está viva. Luiz observa pela janela, enquanto sua filha senta no jardim e brinca com o gato. Ele pergunta a Dante se é normal para uma menina de 6 anos brincar sozinha, já que geralmente meninas de sua idade já têm amigos. Dante admite que se elas forem muito rápidas no desenvolvimento, as garotas podem até organizar festas de chá para outras meninas de sua idade, mas acha que Maria está bem, e aparentemente ela já encontrou um amigo. Ele acha o gato fofo, e Dante lembra ao senhor que ele procurou por ela e por Julie por muito tempo, então é uma grande felicidade que pelo menos a garota tenha sobrevivido. O mordomo quer aconselhar Luiz a ser um pouco mais afetuoso e caloroso com sua filha, mas ele não o deixa terminar e diz para ele calar a boca. Luiz lembra que falhou em proteger alguém, e por causa do passado, ele teve que tirar a vida de alguém de novo hoje. Metade do motivo era para vingar July, enquanto a outra metade queria liberar a raiva que tinha se acumulado dentro dele. Talvez Dante estivesse certo, e sendo o pai de uma criança que tinha perdido a mãe, ele deveria ter abraçado ela com força calorosamente. Mas agora Luiz sente que falhou em proteger a mãe dela, então não tem mais o direito de fazer isso. Kun fala para Maria que em sua opinião, a força dela é insignificante, pequena como de uma cabra, ou talvez até menor. A garota não consegue acreditar, e diz que talvez devesse tentar despertar seu poder à força de algum jeito. Kun fala para Maria que se ela não quiser morrer aos 6 anos, ela precisa obter ajuda da bruxa logo para se livrar dos efeitos colaterais e aumentar seu poder. Maria lembra como lutou para encontrar o guardião, e ela não tem ideia de como encontrar a bruxa. Maria se senta à mesa, então Fina se inclina sobre a garota e diz que sente muito, já que ela terá que comer sozinha hoje. A garota responde que seu pai nem sequer almoçou, mas a criada acredita que Dante cuidou do almoço dele. Maria não entende se seu pai está bravo com ela e o que ela deveria fazer nessas situações, já que ela nunca teve um pai antes. Maria pensa que talvez devesse levar sua comida pessoalmente para comer com ele.
A garota olha para o cozinheiro e pergunta o que seu pai gosta, carne ou sopa. Mas o homem responde que o senhor não tem preferências especiais, e só come quando necessário e em poucas quantidades. Maria acha isso difícil de acreditar, e sabe que a energia é tirada dos alimentos. Ela decide levar a comida e ir para a casa de seu pai. Então a garota bate na porta, mas ninguém abre. Ela não entende se seu pai está muito bravo ou se ele tinha apenas ido ao banheiro. Ela percebe que não tem nada a ser feito, e decide deixar uma cesta de comida sob a porta, pois dessa forma ele saberá que sua filha veio vê-lo. Luiz toma um banho, mas rápido bastante para que as empregadas não tenham tempo de trazer e aquecer a água. Elas também discutem o fato de que o senhor se afastou do quarto de sua filha, e se perguntam por que ele está agindo dessa maneira. Maria está deitada na cama em seu quarto, com Kun sentado ao lado dela. A garota está ficando chateada, e nota como é difícil enfrentar seu pai. Kun aconselha que ela simplesmente vá até ele, já que ele também tinha entrado em seu quarto recentemente. Então Maria decide que vai ver seu pai, e abrindo a porta para o corredor, ela vê Dante, que fica surpreso por ela ainda estar acordada. Ela pergunta se seu pai está no quarto, e segurando uma vela nas mãos, Dante se inclina ligeiramente em direção à garota e diz que ele provavelmente está em seu escritório. Mas Maria não sabe onde era, então Dante aponta para uma grande porta no final do corredor. Abrindo a porta do escritório, Maria nota que está muito limpo, ao contrário do quarto de seu pai. Então, ela nota uma garrafa de licor na mesa e algumas sobras em um copo. Maria estende a mão para a garrafa, decidindo que precisa guardá-la antes que seu pai beba ela. Sem querer a garrafa cai da mesa, mas felizmente ela não quebra. A garota sente o cheiro de ervas medicinais vindo da garrafa, assim como tinha dito antes. Ela pega um gole do líquido que estava na garrafa e sente um gosto bem amargo, então logo depois sua língua fica dormente. O pai de Maria já está atrás dela, então ele a levanta e pergunta o que ela está fazendo ali. Maria percebe que precisa fingir que não fez nada, e a garota diz que nada, mas sua resposta acaba soando estranha graças à sua língua dormente. O pai percebe que tem algo de errado, então ele pergunta de novo. Maria responde que sua língua está dormente, então Luiz segura a cabeça dela, que pergunta o que fazer, já que sua boca não fecha, como se estivesse depois de uma anestesia no dentista. Maria pede desculpas ao pai e pergunta se ele está bravo. Mas o pai pega Maria debaixo do braço e diz para ela parar de falar, dizendo para Dante buscar Rio. Maria continua a se desculpar com seu pai, e ela é levada para o quarto onde o médico começa a examiná-la, perguntando se ela consegue mover a língua. Depois de examinar Maria, Rio conclui que felizmente não tem um grande problema, mas ele prescreverá um remédio. Descarte Rio é o médico assistente da propriedade, e ele pergunta se a garota tinha bebido a garrafa inteira. Luiz confirma, quando na verdade Maria só tinha encostado a língua. O médico explica à garota que ela ainda é muito jovem, então ela sentirá desconforto por cerca de uma semana. Maria tenta dizer algo, mas sua língua dormente deixa isso muito engraçado, e os servos riem da situação. Maria pergunta ao pai se ele não vai para o seu quarto, já que todos já tinham saído e estavam apenas os dois. Luiz diz à garota para ir para a cama, mas ela não entende se seu pai realmente ficaria de pé até que ela adormecesse. Ela se acomoda confortavelmente para começar a dormir, mas se sente constrangida ao ver seu pai parado vendo ela. Ela sabe que precisa dormir logo, então se vira de um lado para o outro até finalmente adormecer. No dia seguinte, Maria acorda e percebe que nada mudou, ela não é mais uma criança pequena, mas por causa de sua língua dormente ela continua falando como uma. Kun está do seu lado perguntando por que ela bebeu uma poção de ervas com efeito paralítico se ela tinha avisado que só cheiro já fazia seu nariz doer. Kun diz que a poção é forte, então poderia ter afetado sua mente já que ela é pequena. Seu corpo inteiro reagiu imediatamente, então ele imagina que alguma bruxa está fazendo essas poções e vendendo, já que as poções que as bruxas fazem são sempre muito eficazes, sendo muito cobiçadas por aqueles que estão sofrendo de dor psicológica intensa. Mas Maria se entristece ao perceber que seu pai está sofrendo. Ela percebe que o Dr. Rio fez um antídoto contra a poção da bruxa, e ele também pediu para a garota comer um doce depois da poção, já que ela era amarga. Maria pergunta que tipo de pessoa é esse médico, e Kun diz que na noite anterior ele explorou em torno da casa para descobrir algo para ela, então descobriu algo estranho perto da propriedade. Maria fica indignada por só estar descobrindo isso agora, mas ele diz que a coisa não parecia perigosa, e era mais como uma aberração. Ela estava no caminho, então ele a jogou para fora do muro, bem fora dos limites do terreno só por precaução, para que tudo ficasse bem. A garota agradece a Kun, mas pede que ele a mostre da próxima vez. Maria percebe que tem muitas coisas estranhas sobre essa mansão e ela precisa descobrir mais sobre o Dr. Rio primeiro. Ela sai da cama e diz que voltará logo. Maria abre a porta de seu quarto, e há um guarda na entrada que diz que é proibido sair até que ela esteja curada. Maria não reconhece quem é o homem e ele parece intimidador. O homem é enorme, como um gigante, e sua espada também é enorme. Maria fica indignada, mas o homem explica que são as ordens do senhor depois daquele incidente com a poção. Ela está proibida de sair do quarto por uma semana para se recuperar.
Maria tenta de todas as formas convencer as criadas, mas o homem é como uma muralha intransponível, permanece como um gigante com uma espada. Então uma semana passa, e a proibição de sair de seu quarto é finalmente retirada. Dante apresenta ela ao guarda, e diz a ela que de agora em diante ele a protegerá, e seu nome é Aaron Torben. Maria acha que ela pode fazer isso sozinha, mas o mordomo explica à garota que no início será desconfortável, mas com o tempo ela vai se acostumar. Maria quer despertar seus poderes em breve, para descobrir como Rio sabe fazer esses medicamentos. A garota percebe que esse cavaleiro pode limitar sua gama de ações, e seu pai provavelmente também não vai ceder. O guarda estende a mão para a garota e diz que seu nome é Aaron e que ele está disposto a protegê-la custe o que custar. Maria nota quão grandes são as mãos do homem, percebendo por que ele carregava uma espada tão grande. Maria se pergunta se seu pai tinha mãos tão grandes quanto as dele, e de repente, a garota percebe que nunca tinha segurado as mãos de seu pai. Maria sorri e diz a Aaron que sua mão é muito grande, então ela continua com seus afazeres. O cavaleiro olha para a garota e pergunta para onde ela está indo, e Maria responde que planeja encontrar Rio para agradecê-lo, além de obter uma receita para o medicamento ao mesmo tempo. Aaron percebe que Maria está falando sobre o médico de cabelo verde, e ele diz que o viu no primeiro andar com uma mala, então provavelmente ele estava indo para algum lugar. Fina também confirma que o médico saiu com sua bolsa de instrumentos médicos de manhã. A criada revela que o médico tinha dito que ficaria fora por alguns dias, e pergunta a Maria por que ela estava procurando por ele. Maria responde que queria agradecer ao médico, então Fina responde à garota que ela é a pessoa mais gentil que ela já viu. Maria pergunta onde está seu pai, e a empregada sorri, dizendo que hoje o senhor não tem negócios urgentes fora da propriedade, então ele trabalhará em seu escritório e eles se encontrarão no jantar. Maria fica feliz que vai jantar com seu pai, e decide que comerá muitas coisas deliciosas. Então, a garota anuncia que sairá para brincar para que esteja com muita fome de noite e coma bastante, enquanto Fina promete preparar uma sobremesa para a garota. Maria sai para o jardim e chama por Kun. Ele aparece, e pergunta a ela onde estava o guarda. Ela explica que tinha conseguido se desvencilhar dele por um tempo, já que anunciou ao cavaleiro e à empregada que brincaria sozinha no jardim. Maria vê Kun segurando algumas folhas verdes em seus dentes, então ela pergunta o que são. O gato cospe as folhas e diz que são muito preciosas, explicando que o cheiro é estranho. Maria diz que ainda não comeu nada hoje, mas ele menciona que isso é ainda melhor, já que essas ervas poderiam elevar seu nível de habilidade e ajudar a despertar seus poderes. Mas o sabor das folhas é insuportável, e Maria não consegue engolir, cuspindo elas fora. Ele pergunta à garota por que ela está agindo assim, avisando que essa é uma erva muito cara. De repente Maria vê raios de luz e luzes brilhantes. Kun pergunta o que a garota está vendo exatamente, já que até ele não vê essas luzes. Maria responde que são muito brilhantes, e talvez ela estivesse vendo a magia da natureza, mas depois que ela vomita pela segunda vez as luzes desaparecem. Maria percebe que era provavelmente magia, e eram luzes incomuns, como se uma silhueta humana tivesse aparecido para ela. Ela imagina que deveria ser mais cuidadosa da próxima vez, e o guardião promete que trará essas ervas medicinais de novo, já que são muito úteis e ajudarão no desenvolvimento da força. Ela não quer repetir essa experiência, mas Kun explica que uma vez não é suficiente, já que para despertar a bruxa garota precisa comer essas coisas mais de 100 vezes, e Maria não consegue acreditar nisso. Naquela mesma noite, Maria vai ao jantar e fica surpresa ao ver que seu pai realmente apareceu. A comida parecia muito boa, e o cozinheiro disse que tinha feito mais pois ouviu que a garota tinha se recuperado, e avisa que se ela quisesse mais era só pedir. Maria está pronta para atacar a comida, mas de repente seu pai pergunta se ela precisa de amigos. Então a garota responde triste que sim, percebendo que nessa vida ela não tem amigos. Mas então ela se dá conta que eles poderiam descobrir que ela é uma bruxa sem querer e queimá-la na fogueira. Então Maria responde que não precisa de amigos, mas seu pai insiste e pergunta se ela precisa de um animal de estimação. A resposta da garota é outro não, e Luiz pede para que nesse caso não comer tudo. A garota fica chocada, e acha que ele descobriu que ela tinha comido uma erva medicinal. Maria imagina que seu pai não se importa com ela, e só quer que ela não cause problemas desnecessários, apesar dela fazer o seu melhor pelo bem dele. Ela pergunta a Dante se ele jantará com eles, mas o mordomo pede a Maria que não se preocupe, e diz que está se alimentando bem. Luiz deseja um bom apetite para ela, e diz que ela pode tratá-lo de maneira mais informal. Ela não entende o que aconteceu com seu pai, mas admite gostar da mudança, já que pelo visto ele pode confortar uma criança que não está comendo bem, e ela faz seu pai comer toda a sua comida de novo. Maria decide que vai se aproximar mais de seu pai aos poucos, e está determinada para que o relacionamento deles melhore e se torne parecido ao que ela tinha com sua mãe. Recentemente houveram algumas mudanças na casa dos Descarte, e o silêncio sufocante na mansão foi substituído pelo riso e alegria dos servos. Não demorou muito para a fria casa se tornar muito mais acolhedora, e tudo isso aconteceu depois da chegada da pequena senhora à mansão.
Nos dias seguintes, observando tudo o que acontecia de fora, Dante começou a pensar que talvez Maria fosse uma pessoa muito forte, afinal, de que outra forma ela poderia estender a mão ao pai, a quem deveria odiar? Dante tenta descobrir o que faz essa garota ser tão forte. Mas o mordomo temia que Maria estivesse guardando uma ferida enorme em sua alma, algo que ela não falava com ninguém. A garota pergunta a Luís que tipo de comida ele gosta, e o homem responde que não tem um prato específico. Maria estende os braços para os lados e grita feliz que gosta de muitas coisas, mas ela gosta de bolo de chocolate acima de tudo, e se tiver morangos por cima será ainda mais delicioso. Depois desse dia, sempre que se fala em sobremesas, Luís imagina um bolo de chocolate com morangos, como se ele também amasse aquela sobremesa. No santuário, o padre Rudel pergunta a seu subordinado que tipo de notícia ele quer contar. A notícia é sobre uma pedra radar para procurar bruxas, e o padre conta a Rudel que a pedra radar instalada no território do Ducado dos Descartes tinha acabado na área da fronteira um dia. O padre explica que explorou a área ao redor em busca de sinais da bruxa, mas não encontrou nada. Rudel fica surpreso, dizendo que ele tinha feito um bom trabalho. Se a pedra radar encontrasse uma bruxa, ela selaria sua magia, mas para a pedra ser movida para tão longe em apenas um dia, pode significar que o poder de uma bruxa muito poderosa pode ter sido usado. Os padres sentem que a bruxa deveria ser capturada e usada como uma oferta para o seu santuário, e parece muito estranho para eles que a pedra tenha sido descoberta justamente perto da área de fronteira. Ranville é um país que utiliza todos os tipos de poderes, incluindo a bruxaria, então se a bruxa cruzar a fronteira os padres não poderão caçá-la. E Rudel pensa sobre como proceder e encontrar a bruxa. Maria tem um sonho e sente seu corpo ficando mais pesado, e tem uma parede de vidro ao redor dela, então é difícil respirar. A garota não é vista por ninguém, e pede ajuda desesperada. De repente Maria é acordada pela empregada, explicando que não é bom dormir por muito tempo de estômago vazio. A garota fica aliviada por ter sido apenas um sonho e tenta dizer algo, mas percebe que sua língua está dormente de novo. Maria entra em pânico, e a empregada fica preocupada, então dá à garota um copo de água, e tudo volta ao normal. Fina ainda acha que vale a pena contar ao médico sobre isso quando ele voltar, mas Maria menciona que não quer tomar o remédio de novo. Maria fica chateada que as roupas que sua mãe tinha costurado estão ficando pequenas nela. Ela percebe que já faz muito tempo desde que ela quebrou o enredo do romance original e sobreviveu, mas não importa o que aconteça, o fluxo básico da trama não mudou, já que Santuário está simplesmente obcecado por seu pai. No romance, está escrito que eles constantemente rondariam o Duque assim que tivessem a oportunidade, e assim que seu pai cometesse um pecado que ele não conseguisse resolver, eles tentariam recrutá-lo para o santuário imediatamente, e eventualmente isso levaria a um desastre. Maria tenta descobrir quando isso se tornaria realidade. Para começar, ela pediu para Kun ficar de olho e ver se tem algo perigoso nas proximidades, o que significa que tudo estaria bem no futuro próximo. Mas ela lembra que até o santuário do imperador foi tomado. Maria quer entender por que o santuário está tão ansioso para ter seu pai do lado deles, e ela sabe que não pode ficar parada. A garota diz à empregada que quer brincar lá fora, e Fina se oferece para ir com ela, mas a garota recusa e diz que naquela noite Aaron já estará ao seu lado, o que é um número de pessoas lhe seguindo mais que suficiente. Abrindo a porta para o corredor, Maria vê Aaron, que pergunta como a garota dormiu. Maria diz ao seu cavaleiro que ele parece ter saído das páginas de um conto de fadas, mas Aaron ri e responde à garota que ela parece uma princesa de contos de fadas. Ela diz que quer subir em algum lugar mais alto, então Aaron pega a garota nos braços, e ela percebe por que as crianças gostam desse tipo de coisa e sempre pedem para serem carregadas. Mas Maria diz que gostaria de subir ainda mais alto e olhar a floresta, então Aaron carrega a garota nos braços até a torre mais alta, que tem uma ótima vista. Ele diz que se os inimigos vierem, ele poderia ver tudo daquele lugar. Maria sente como se tivesse se tornado um gigante olhando para baixo, e lembra como sua mãe costumava ler um livro onde estava escrito que os gigantes eram grandes e fortes, mas muito gentis. Aaron também tinha ouvido falar dos gigantes, e contou para ela que sua mãe era descendente deles, então ele era meio gigante também, mas avisa que isso era um segredo que só ela sabia. A garota ouviu que os gigantes desapareceram antes do santuário ganhar poder, e garante para o cavaleiro que guardará seu segredo, enquanto nem conseguia acreditar que um dia ela conheceria um dos gigantes. Aaron diz que ela não precisa manter o segredo, já que ele terá que protegê-la custe o que custar. Maria fica preocupada com ele, perguntando por que ele está dizendo coisas tão terríveis, tentando fingir que não ouviu nada. O cavaleiro explica que ele só quis mostrar o quanto a vida dela é valiosa, então Maria percebe que precisa se acalmar e pensar. Na história original, estava escrito que se um descendente de gigantes obtivesse uma relíquia de um gigante antigo, ele ganharia uma força poderosa. A garota percebe que se Aaron realmente for um descendente de gigante, é melhor ela garantir por via das dúvidas. Então, a garota dá a Aaron seu dedo mindinho, e pede que ele prometa que ele sempre a protegerá, já que ele é um gigante muito legal. Aaron responde que protegerá ela até o fim de seus dias, e também estende seu dedo mindinho. Então, Maria percebe que talvez o cavaleiro se torne uma grande força para ela no futuro.
Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Filha da Bruxa.